Nós somos o grupo 5, composto pelos alunos Adamo, Caio e Iago, e o nosso tema dessa videoaula é rugosidade. Quando uma peça sai do processo de produção, ela passa para o processo de acabamento. Nessa etapa, dentre outras operações, é feita a análise da rugosidade da superfície da peça. Esta análise se baseia em quão lisa essa superfície deve ser, visando atender todas as especificações do projeto, como qualidade de desligamento da peça, resistência ao desgaste, adesão a camadas protetoras, escoamento de fluidos, lubrificantes e para fins estéticos. Assim que sai do processo de usinagem, torneamento, fresagem, as peças podem apresentar dois tipos de defeitos superficiais devido a vibrações e irregularidades no sistema máquina-peça. São eles os erros macrogeométricos e microgeométricos. Os erros macrogeométricos são erros que possuem formas que podem ser verificados utilizando instrumentos convencionais de medição, como micrômetros e relógios comparadores. São causados durante a usinagem. Os defeitos em guias de máquina, ferramenta, desvio da máquina ou da peça, fixação errada da peça e distorção ao tratamento térmico. Já os erros microgeométricos, que podem ser chamados também de rugosidade em si, são pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam a superfície. São avaliadas por aparelhos eletrônicos como o rugosímetro e influem na qualidade do desligamento, resistência ao desgaste, resistência ao escoamento de fluidos, qualidade de aderência e a camada protetoras, resistência à corrosão, fadiga e na aparência. Para caracterizarmos melhor a composição de uma superfície, podemos levar em conta alguns parâmetros. O primeiro dele é a rugosidade, que também pode ser chamada de textura primária. É o conjunto das irregularidades superficiais provocadas pelo processo de produção. Já a ondulação, chamada de textura secundária, é o conjunto das irregularidades superficiais provocadas por vibrações do sistema de produção ou tratamento térmico. As orientações das irregularidades são as direções gerais dos componentes de textura, por vezes chamado de estrias. O passo das irregularidades é a média da distância entre essas saliências. Para o melhor entendimento do estudo da rugosidade, alguns conceitos são super importantes. O conceito de superfície geométrica, por exemplo, diz respeito à superfície ideal fornecida no projeto, no desenho, sem erros de forma e acabamento. Já a superfície real é aquela superfície resultante do método de produção da peça. Superfície efetiva é aquela resultante referente à técnica de medição utilizada. O conceito de perfil geométrico é a interseção da superfície geométrica com o plano perpendicular, resultando em uma linha reta. O perfil real é a interseção da superfície real com o plano perpendicular imaginário, que corta a superfície deixada pelo método de usinagem, assim produzindo uma linha irregular. O conceito de perfil efetivo é a imagem obtida a partir de uma aproximação do perfil real. Esta é obtida por meio de medições feitas por instrumentos de medição eletrônicos, como por exemplo o rugosímetro. Já o perfil de rugosidade é o perfil efetivo passado por um filtro de ondulações. Para obtermos medições da rugosidade, utilizamos o processo de filtragem das ondulações. Trabalhamos com o perfil de onda de rugosidade efetivo. Faz-se uma discretização da onda do perfil da superfície, fazendo com que as ondulações da peça não influenciem na análise gráfica da rugosidade. Nos sistemas de medição, são levadas em consideração a linha média M. É usada em vários países, inclusive aqui no Brasil. Todas as grandezas de medição da rugosidade são definidas a partir do conceito dessa linha média M. Ela é a linha paralela à direção geral do perfil no comprimento da amostragem, de modo que a soma das áreas superiores seja igual à soma das áreas inferiores da peça. Para a avaliação da rugosidade, podemos usar alguns parâmetros de avaliação, como por exemplo a rugosidade média, RA. Ela representa a média aritmética dos valores absolutos dos picos e vales de rugosidade em relação à linha média. É utilizado no controle contínuo de qualidade na linha de produção, superfície onde o acabamento apresenta sulcos bem orientados, no torneamento e fresagem, por exemplo, e fins estéticos. Uma das suas vantagens é que ela é aplicada no mundo todo e possui uma vasta quantidade de aparelhos que podem fazer a medição. Outra vantagem é que o parâmetro RA está de acordo com a curva de distribuição de amplitude de Gauss.
Como desvantagem, podemos citar que ela expressa apenas um valor médio. Caso a peça possua um defeito como um vale ou um pico atípico, o valor médio não sofrerá grande alteração e assim será ocultado o defeito na peça. Além do mais, o RA não indica as formas de irregularidades do perfil. Ele não define um determinado tipo de processo de usinagem a qual a peça foi submetida. Outro parâmetro de medição importante é o RY. Ele diz respeito à rugosidade máxima. Ele informa a máxima deteriorização da superfície vertical da peça. O equipamento de medição fornece o gráfico de superfície, complementando o parâmetro RA, visto que RA dilui picos e vales. Ele é empregado em superfície de vedação, assento de anéis de vedação, superfícies dinamicamente carregadas, tampões, superfície de deslizamento e que possuem um perfil periódico. Uma de suas desvantagens é por não possuir muitos equipamentos e que sua análise é baseada no seu gráfico do perfil de rugosidade. Além do mais, não apresenta todas as informações necessárias acerca da rugosidade. O RT é um parâmetro de medição que diz respeito à profundidade total. Representa a distância entre o vale mais profundo e o pico mais alto no comprimento da amostragem. A rigidez do seu processo pode levar a parâmetros enganosos, ao passo que essa mesma rigidez também nos leva a resultados precisos. O RZ é a média dos 5 valores de rugosidade parcial. Ela é a soma dos valores absolutos acima e abaixo da linha média no comprimento da amostragem dividido por 5. Para essa medição, o perfil deve ser periódico e conhecido. Ela informa a distribuição média no perfil vertical. É de fácil obtenção. Uma de suas vantagens são que riscos isolados são considerados apenas parcialmente, de acordo com o número de pontos isolados. E uma de suas desvantagens é por não permitir a distinção das formas do perfil e nem a distância entre as ranhuras, além dos equipamentos serem escassos. Temos também o parâmetro de medição de rugosidade média do terceiro pico, o R3E. Ele é a média aritmética dos valores de rugosidade parcial de 3EI, correspondente aos 5 modos do cut-off. Com essas 5 amostras, são medidos os valores até o terceiro maior pico e terceiro maior vale. As superfícies de peças sinterizadas, fundidas e porosas são as que sofrem a maior aplicação dessa análise. Uma de suas vantagens é que ela desconsidera picos e vales que não são muito representativos da superfície e caracterizam bem superfícies em que há periodicidade do perfil de ranhuras. Uma de suas desvantagens é por não possuir informações sobre a forma do perfil e nem distância entre ranhuras. Além do mais, poucos equipamentos geram esse parâmetro de forma direta. Uma importante ferramenta no estudo da rugosidade é a representação de seu estado de superfície. O estado de superfície diz respeito às características e valores de rugosidade de uma superfície em si. Para a representação técnica e formal desses parâmetros, existe a norma NBR 8404, que contextualiza diversos símbolos e seus correspondentes significados, sendo os mais importantes os valores de rugosidade, métodos de fabricação, tratamento ou revestimento, comprimento da amostra, possibilidade ou não de usinagem posterior da superfície da peça, direções das estrias e sobremetal para usinagem. Os valores de rugosidade são mostrados em micrômetros ou classificados de N1 a N12. Esses ficam acima do símbolo padrão básico, que é formado por dois segmentos de reta de diferentes dimensões, formando um V, com um ângulo de 60 graus entre os segmentos e entre cada segmento com o plano horizontal.
Caso seja exigida a remoção do material, é acrescido um traço horizontal fechando o V, e se a remoção do material não for permitida por algum motivo, coloca-se um círculo ao invés do traço dentro do V. Ainda existem outras classificações que dizem respeito ao tratamento do qual a superfície em questão deve ser submetida. O primeiro é basicamente um acento til. Ele indica que as rebarbas têm que ser eliminadas, porém a superfície deve permanecer bruta. Outros símbolos são triângulos, que podem aparecer em 1, 2 ou 3. Eles representam respectivamente que a superfície deve ser debastada. Nesse caso, as estrias podem ser perceptíveis a olho nu. Alisada, apresentando assim marcas pouco perceptíveis à visão. E polida, para que fique brilhante, lisa e sem marcas visíveis. Existem também 6 símbolos que representam a direção das estrias. O símbolo de igual é usado quando as estrias são paralelas ao plano de projeção de indicação. O T invertido é usado quando as estrias são perpendiculares. O X é para quando elas são cruzadas, oblíquas ao plano. O M, no caso de possuírem diversas direções. A letra C maiúscula para estrias aproximadamente centrais ao ponto médio da superfície de projeção da indicação. E o R quando são aproximadamente radiais em relação ao ponto médio da superfície de indicação no desenho.